Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes. Neste primeiro dia da semana, dia do Senhor, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos fazer a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo. Mas quem ainda está dormindo, não esqueçam, assim que se abrir os olhos, façam também a respiração da vida. Vamos lá? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvinte, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, continue invocando o nome do Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o ardor e queimor no Espírito, podemos sim, nós podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês ler 2 Samuel, capítulo 22 ao 23. Atos, capítulo 2. Salmo 122 e Provérbios 16, 19 ao 20. Leiam com calma, dependendo sempre do Espírito, porque só é através do Espírito que eu e vocês podemos receber, aliás, as revelações de Deus. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, faça todos os dias esse teste de clamar o nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. E depois que nós lermos a Bíblia, eu tenho certeza que Deus tem falado aos vossos corações, nem que seja num versículo, mas tem falado. Aí depois podemos continuar assim no alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutável. Alimento diário, o volume é o 2, cuja série é a mesma, que é Cristo, o centro conector da obra de Deus. E o título geral é A Reconexão do Homem com Deus, escrito pelo nosso amado Pedro Dong, um irmão profeta que Deus tem falado bastante a sua palavra. E ele, como esse canal de Deus, tem transmitido para cada um de nós o que Deus está falando atualmente, que é a sua palavra profética. Louvado-se a Deus. E hoje é domingo, tenho certeza que a maioria não vai trabalhar e dá para ouvir, ler e passar uns para os outros. E na semana o título é A Degradação e a Restauração da Igreja. Louvado-se a Deus. Hoje temos leitura bíblica bem pouquinho. Nós já lemos, eu até repeti o que é Hebreus 4:9. Apocalipse 3:4. Já lemos, né? Mas é bom reler novamente. E este salmo que nós já lemos bastante. Salmo 110:3, que diz para mim e vocês: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Louvado a Deus. Então, amados irmãos e amadas irmãs, aqui está muito claro que os jovens tá aí nas ruas, pregando a palavra, salvando vidas. É isso que Deus está falando aqui. Os jovens estão descendo como gotas de orvalho. Muitos jovens, graças a Deus. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, vamos seguir o que Deus tem falado na sua palavra. E o título de hoje é A Palavra que Produz um Exército para Cristo. Louvado-se a Deus. Muitos versículos aqui estão desfrutando na palavra
de Deus. E ele diz o seguinte, viu, amados? Depois da igreja em Esmirna, temos o período da igreja em Pérgamo, uma época em que a igreja se afastou dos ensinamentos que lhe foram confiados, principalmente quando o governo do Espírito Santo, do Espírito Santo na igreja. Lembrando, quando eu e vocês não estamos conectados no Espírito, nós estamos afastados, além da presença de Deus, de toda a conexão com o nosso Senhor. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, vamos conectar a palavra. Quando a gente se conecta a palavra, nós estamos se conectados com Deus. E lembrando, o Espírito Santo é quem deve governar, não esqueçam disso, na igreja, não o homem. Vou repetir novamente, o Espírito Santo ele é quem deve governar na igreja, não homens. E só Deus pode revelar na igreja pelo Espírito. Lembrando, nesse período, nenhum dos líderes tinha a comissão de um verdadeiro apóstolo para lidar a igreja com palavras de revelação. Lembrando sempre que muitos, na verdade, estavam fascinados por poder, ao perigo, poder, títulos e privilégio. Tragam para hoje. Tem muitos, né, gente? Tá gostando de poder, título e privilégio. Mas, se você tiver realidade, você deixa se abrindo, deixa Deus trabalhar para que Deus possa fazer a sua obra em cada um de nós. Aí não podemos dizer que nós queremos esse poder. Não, nem título nem privilégio, porque quem faz é o Espírito. Louvado-se a Deus. Outro ponto que eu achei interessante é isso. Em lugar da liderança do Espírito Santo por meio da palavra, inspirado de um profeta, havia mestre, exigindo honrarias. Sabemos que tem muitos ainda assim, que exigem honraria. Tais homens, amados irmãos e amadas irmãs de ouvindo, procuravam exaltar e promover a si mesmo. Aqui é onde está o perigo. Muitos querem se promover a si mesmo. Não deixa o Espírito fazer. Por isso que nós estamos vendo o que está acontecendo entre muitos da família de Deus. Mas podemos sim ser restaurados. É só deixar Deus trabalhar. Bem, louvado seja Deus. Eu vou dar um pulozinho aqui. Aqui fala em Sardes. Olha o que aconteceu em Sardes. A fase seguinte foi a da igreja em Sardes, quando vemos uma reação esboçar-se para restaurar a igreja, que ainda conserva muitos vícios e erros da igreja em Tiatira. Eles conseguiram ainda trazer algo de Tiatira. Nesse tempo, o clericalismo continuou com seus ritos e cerimônias e ainda não havia a palavra profética para liderar o povo de Deus, que se dividiu em muitas denominações. Ouçam bem, o povo de Deus foram divididos em denominações. Amados, mesmo assim, que Deus maravilhoso, amados irmãos e amadas irmãs de ouvido. Mesmo assim, o Senhor conservou em Sardes umas poucas, pessoas que não contaminaram com suas vestiduras. Você dá uma olhadinha lá em Apocalipse 3:4, vocês vão entender, né? Comprovando, mais uma vez, que em todas as épocas, Deus sempre conservou foi um grupo de vencedores. Então, fiquem claro que todas as épocas o Senhor está conservando esse grupo de vencedores. E lembrando, agora é a vez, amados irmãos e amadas irmãs, da igreja em Filadélfia. O tempo em que o Senhor deseja restaurar completamente sua igreja por meio de quê? Da edificação do corpo de Cristo, para concluir esta era. Então nós estamos nessa, né? Na igreja de Filadélfia. Mas podemos dizer que houve uma centelha nesta restauração no final do século XVIII. Os irmãos aqui da Morávia, quando um grupo de irmãos viu que na igreja não podia haver o que? Clérigos e leigos, pois todos são irmãos. Olha que visão. Todos são irmãos. E o amor fraternal deve prevalecer. Então, amados irmãos e amadas irmãs, lembre-se bem disso. É na igreja em Filadélfia que o amor tem que prevalecer, que é o amor fraternal.
No final do século XVIII, aliás, na Inglaterra, esse mesmo centelha brilhou e o amor fraternal passou a predominar entre os irmãos. Nessa condição, o Senhor começou a inspirar novamente a palavra, soprar novamente a palavra. No início do século XX, aqui era o século XIX antes, eu disse 18, mas 19, no século XX, tivemos o chamado dos irmãos unidos. Depois dele surgiu o que? Na China, um servo de Deus chamado Watchman, seguido por Witness Lee. Quando várias verdades sobre a igreja foram que restauradas. Lembrando, nós, graças a Deus, nós recebemos esse legado. Havia a palavra profética, porém a igreja ainda não estava o quê? Totalmente pronta. Mas a palavra profética já estava lá, meu jeito. Graças a Deus por esses irmãos. E aqui o irmão relata dizendo assim: foi então que o Senhor levantou o irmão Dong Yulang, que durante 40 anos de ministério, irmão, não é brincadeira não, viu, irmão? 40 anos de ministério, sob a orientação do Espírito Santo, por isso que foi 40 anos, porque ele ouvia e sentia o Espírito Santo. Preparou uma boa base para tudo o que o Espírito ainda faria entre nós. Amados, infelizmente, amados, muitos caíram no meio do caminho, mas o Senhor preservou uma nova geração para entrar na boa terra de Canaã. Amém? Louvado-se a Deus. Ó Senhor Jesus, lembrando, hoje a igreja está mais preparada, pois amamos a palavra profética e descobrimos o poder que há nela. Louvado-se a Deus. Então, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã o Senhor está falando para mim e vocês sermos esse exército que Ele está preparando para falar mais e mais a sua palavra. Louvado-se a Deus. E, para findar, eu vou deixar aqui meu pequenino pontinho, né? Graças ao Senhor, que pode nos ajudar. Amém. Escrevi, aliás, o seguinte: amados, o Senhor está nos chamando hoje para sermos esse exército santo, um povo e uma nação santa, exclusiva, para levar sua palavra aonde nós estivermos. Não percamos mais tempo. Vamos ser esse exército que faz a vontade do Pai aqui na terra. Louvado-se a Deus. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, nesse primeiro dia da semana, vamos continuar fazendo sim a vontade do Pai. Louvado seja Deus. O Senhor fica com todos vocês e que vocês possam ganhar algo da palavra e passarem uns para os outros. Alguém está precisando desta frase, seu pequenininho compartilhar, nem que seja 2 frasezinhas, mas pode sim se edificar. É só eu e vocês deixar o Espírito funcionar dentro de nós, amém? Louvado seja Deus. Sim.